começando aí mais um episódio do nosso podcast autoral, o Pode Sentar. E pode sentar gostosinho, que hoje a gente tá com um tema bem legal. Mas antes, se apresenta pra gente, Lara. Oi, gente, meu nome é Larissa Correia, sou social media aqui da Mies. E como sempre é um prazer estar aqui, sempre aprendendo muito também, né? Principalmente com os nossos convidados, né, Bru? Então, e a gente não tá sozinho hoje, né? A gente tá com o Evandro. Tudo bem, Evandro? Tudo bom, Se apresenta pra gente um pouquinho. Pois é, eu sou o Evandro Palma, minha formação é psicologia, sou psicólogo e também sou terapeuta sexual, né, de um parceiro também, vocês já entrevistaram aqui, formação com Paulo Tessarioli, né, ele que me colocou nesse percurso. E também sou aquilo que se chama hoje em dia, que o nome até eu não gosto muito, para falar a verdade, que é um terapeuta tântrico. Né? Então, eu já com essa atuação com corpos, né, e com esse processo de desenvolvimento sensorial para as pessoas, ajudando as pessoas a sentirem mais prazer, já tem quase 20 anos. Nossa, Bem pouquinho tempo. pouquinha coisa, né? Eu ia até perguntar agora, antes de entrar no tema mesmo, como que funciona o terapeuta tântrico? Como que funciona? Como que Essa é uma situação muito diversa. Então, assim, a gente hoje tem várias pessoas que dão formação para terapeutas nessa área, né? Então, basicamente, quando eu comecei, não existia um pensamento sobre isso. Ok, a gente aprendia técnicas, a gente participava de vivências. Então, o terapeuta, ele se formava junto ao trabalho pessoal dele, né? Ao seu desenvolvimento pessoal, lidando com as suas questões, lidando com as suas dores. Era assim que se formava um terapeuta anteriormente. Então, a gente tinha um número de atividades que você precisaria fazer para se tornar um terapeuta. Tanto é que, assim, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, né, o primeiro curso, que era um curso que na época chamava-se massagem tântrica, mas hoje isto é restrito a uma técnica específica que a gente renomeou posteriormente como chamado sensitive. Então, era esse a técnica era chamada massagem tântrica. Quando eu fiz aquilo, eu pirei, porque eu consegui me observar uma mudança de estado que eu tive. Então, ou seja, eu cheguei ali, eu tinha um estado de tensão, né? E aí fazendo a prática, né, lidando com a pele e de um ponto de vista não sexual, por incrível que pareça. Né? Então, ok, você vai estar ali, você vai polarizar com alguma pessoa, aquele corpo vai servir para que você aprenda a realizar o estímulo, então você vai tocar aquele corpo, né, mas sem nenhum tipo de conotação sexual. Você vai cuidar daquela pessoa. E, consequentemente, depois é que você vai ser o modelo, né, a pessoa para que a outra pessoa aprenda a técnica. E aí eu observei isso nas duas situações, tanto realizando, né, quanto recebendo, e eu percebi a minha mudança. Eu falei, cara, isso é muito poderoso. E aí eu lembrei das aulas, eu conto sempre essa história, né? Eu lembrei das aulas de fisiologia da faculdade. Falei, cara, ação dos neurotransmissores e não sei o que, e aí acontece isso, a minha mudança de estado. Então, logo se isto tiver uma recorrência, a gente muda padrão. Eu falei, gente, quando eu fiz o negócio, eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Né? E aí eu perguntei para o Nishok, né, que o idealizador, acho que a grande maioria de todos os terapeutas tântricos que existem hoje da formação devem à iniciativa dele, de algumas pessoas, né? Mas dele que de fato conseguiu divulgar tudo isso, né? Que é o proprietário que criou a rede Metamorfose. Então, e aí eu falei com ele lá, falei, bom, quero fazer esse negócio aí, mas quanto tempo que a gente tem para se formar nisso? Uns 3 anos e pouco, fazendo todos os trabalhos. Mas aí, na verdade, isso funcionava bem assim. Você já começava atuando e fazendo os seus trabalhos paralelamente. Entendi. É que eu fiquei com essa. Ele com essa explicou pulguinha, bem assim. detalhado, direitinho, assim. Mas eu gostei. Não, mas hoje existem formatos diferentes. Então, por exemplo, eu montei um curso de formação para terapeutas nessa área, né? Baseado na minha experiência de consultório.
Então, provavelmente dessa época, só tem eu e mais um terapeuta que atende em Brasília que continua atendendo. Então, provavelmente eu sou mais antigo. Eu e ele, né? Somos os mais antigos que continuam atendendo em consultório. Muitos entraram, migraram para outras áreas, ficaram talvez dentro do ministrando workshops, eu também faço tudo isso. Mas o trabalho do consultório é algo que me encanta bastante. E aí, através dessa experiência, eu montei uma formação específica, né, para terapeutas nessa área que não tem somente o Tantra, né? Porque, ok, tem a frase ali, encantar, tem uma série de coisas quando a gente vai lidar com pessoas que a gente precisa aprender, né? É isso. Legal. Agora sim, a gente entrando no tema aí Sim, do claro. nosso episódio, a gente chamou para falar um pouquinho sobre sexualidade do homem e masculinidade. Ótimo. E aí, para iniciar assim, a coisa bem, bem certeira, existe masculinidade saudável? Porque assim, hoje em dia a gente tá com vários termos. Ai, masculinidade tóxica, masculinidade frágil. Um monte de Aí coisa. fica aquela pulguinha, né? Mas existe uma masculinidade saudável? Qual que é o padrão, né? O padrão de masculinidade. Tipo assim, o que é bom? E o porquê que uma masculinidade se torna tóxica também? Tá, é claro que há uma masculinidade saudável, né? A gente pode pensar partindo de um princípio mais genérico do trato com as pessoas. É muito simples, né? Aquilo que é bom para você e não é bom para o outro, não pode acontecer, né? Então, qualquer atividade, né, qualquer abordagem, seja em qualquer campo, tudo bem, a gente está falando aqui, pode sentar. Então, tudo bem, a gente está falando de sexualidade, mas a gente está falando de relação humana, né? Então, a masculinidade, ela envolve todos os aspectos da vida, não somente a sexualidade. Né? Então, ok, tudo bem, a pessoa é um homem, ele é empresário, bacana, ele é empresário, super legal. Como que ele trata as pessoas que trabalham com ele, os colaboradores? Existe humanidade nesse trato? Não existe humanidade nesse trato? Existe respeito nesse trato? Não existe respeito? Então, se não existe respeito, a gente já pode classificar como uma masculinidade tóxica. Absolutamente. Né? Então, é uma característica pessoal que tenta manipular o outro. Se a pessoa tenta manipular o outro e não lida com honestidade, é uma pessoa tóxica. E aí, assim, o que a gente poderia colocar para definir o termo masculinidade? O termo masculinidade, eu acho que o termo masculinidade a gente poderia pensar assim. Ele leva em consideração uma questão biológica, né? Ele leva uma consideração biológica e também em consideração uma questão identitária, né? Porque a gente tem as questões de transição, né, que elas acontecem, e nessas questões as pessoas acabam assumindo posturas que elas são identificadas como masculinas, né? Porque a masculinidade ela pressupõe, por exemplo, uma série de características, né? Um modo de se portar, um modo de andar, um modo de falar. Então, isto são coisas que elas são aprendidas a partir do senso comum, a partir da observação do comportamento das pessoas, né? Aí, essa questão de transições que você diz, é a questão de identidades e tudo mais? Sim, de identidade de gênero, né? Identidade, sim, sem dúvida. Um homem trans, uma mulher trans, né? Então, no caso, a masculinidade ela vai sendo moldada conforme os anos. Isso vai muito de ambiente, pessoas. E sem dúvida, a masculinidade, ela é como todos nós estamos em processo de transformação. A gente vive num período histórico, né? Então, aquilo que foi a masculinidade do começo do século não é mais. Algumas pessoas tentam levar a gente de volta para a masculinidade do começo do século, né? E porque não dão conta do processo
de rapidez e de transformação que a sociedade passa. E ok, mas as pessoas elas precisam se deparar com isso. Então, o conceito em si, ele vai sofrendo mutações ao longo da história. Porque é isso, né? Puxa vida, anteriormente, para a pessoa se identificar ou se posicionar, ok, eu sou um homem gay, por exemplo, né? Isso é um problema gigantesco, né? Sim. Isso é um problema. Hoje continua sendo um problema, mas muito menos, né? E num espaço muito curto de tempo, né? Um espaço muito curto de tempo. E aí, falando até, puxando o gancho aí de construção, é até aquela questão de que o que era considerado masculinidade para o meu avô não foi o mesmo para o meu pai, que não vai ser o mesmo para mim, que não vai ser o mesmo para você. Porque Com é certeza, mutável. com certeza. E mais uma coisa, a gente pode dizer que masculinidade ela não é algo exclusiva só do homem, mas como da mulher também a gente consegue ver traços da masculinidade. É isso que eu acabei de dizer. Como se você caracteriza um determinado comportamento. Um comportamento mais rígido, né? De pessoas que não, sei lá, não têm muita flexibilidade em determinados assuntos. Normalmente você atribui este comportamento a um comportamento masculino. Né? Então acho que é nesse sentido. Né? É nesse sentido. Uma vez eu estava estudando, porque eu estou caminhando aí para minha formação em sexologia Que também. legal. E aí eu acabei me deparando com as questões de estereótipo de super-homem e estereótipo de princesa. Tá. Que é aquela construção de que a criança nasce e tudo mais, só que aí vai sendo imposto para ela, por exemplo, para meninos, que ele tem que ter uma atitude mais fria, que ele não pode sentir. Sim, para sem meninas dúvida. que são fragilizadas, né, desde criança. Sem dúvida. Enfim, tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais aí sobre isso. Isto acontece. Isso acontece e a gente precisa ficar muito atento ao ambiente em que as crianças vivem. Né? Então, por exemplo, eu falei um pouco da formação daquilo que da área de trabalho e tudo mais, mas eu já fiz outras coisas também. Né? Então eu já fui ator. Já trabalhei com teatro há muito tempo, já compus trilha sonora, já gravei disco, tô gravando um outro álbum agora, todos autorais, né? E aí foi muito interessante. Eu fazia um espetáculo junto com um grupo chamado Vento Forte, que existe até hoje. O Vento Forte, quantos anos tem? 40 anos, por aí. E a gente estava em cartaz no SESI da Paulista. E aí a gente estava em cartaz do SESI da Paulista e o nome do espetáculo é Mistério das Nove Luas. Então, Mistério das Nove Luas tinha toda é um espetáculo infantil, mas que falava sobre invasão de terras, né? E aí a história era contada em cima de uma gravidez, 9 luas. E os atores todos, nós entrávamos com saias, né? Muitos atores, a gente entrava com saia e com uma barriguinha assim feita na saia. Então todo mundo entrava e dançando e rodava com a saia. O Pedro, meu filho, né, mais novo, ele tinha 3 anos e meio. Né? E aí o Pedro com 3 anos e meio, vendo aquele espetáculo maravilhoso, e entrava uma onça gigantesca no espetáculo, ele queria, e eu acabei reproduzindo todo o espetáculo na sala da minha casa. Né? Eu tinha 2 ganchos de rede assim, eu amarrava uma corda, fazia um lençol e era coxia, parte, e montei todo o espetáculo. E aí tinha que montar a saia, e ele tinha que sair dançando com a saia. Né? E aí, pai, posso ir para a escola e levando pela saia? Pode, filho. Pode. Claro, ele estudava numa escola, né, que entendia a liberdade de exploração das crianças. Né? Entendia. Mas mesmo ele indo para uma escola que entendia a liberdade de exploração das crianças, também houve uma observação meio estranha a respeito do comportamento dele. Né? Como assim? Um homem, um menino, né, com uma saia, ele simplesmente dançando, rodando, porque era com uma leveza corporal incrível, ali junto com todo mundo. Né?
Mas foi muito interessante, porque durante esse processo eu sustentei, por exemplo, todos os levantamentos das hipóteses que eles tinham sobre a vida. Né? Então, não importa. Hoje, o Pedro está com 28 anos, né? E ele se intitula, se intitula como é que é? Um gay roqueiro. Um gay roqueiro. Tá lançando também esse ano vai sair o álbum dele, gravando, cantando rock, músicas autorais, música que cara, é muito bom. Mas então, ele pôde levantar essas hipóteses, né? E aí o processo que ele se identificou, por exemplo, com relação à sexualidade dele, isto foi um facilitador, porque ele estava dentro de um ambiente que o acolheu e não o reprimiu. Não. Né? Eu acho que me perdi um pouco na sua pergunta, não? Ou cheguei? Não, tá ali, fluindo. Né? Então isto é um processo, né? E a gente tem que cuidar para que as pessoas elas experimentem aquilo que elas tenham que experimentar principalmente do ponto de vista da expressão, né? Porque uma vez que você reprime uma expressão, se isso tiver um valor muito significativo para a pessoa, aquilo ali vai ser cobrado em algum momento para ela. Sim. Aí a gente atua como terapeuta para ajudar a resolver. Entra até a questão de... qual que é o termo? A questão de... Não é disforia. Agora eu esqueci. Mas entra até aquela questão de que se a gente acumula muito essas coisas, elas acabam se tornando um problema até na parte da sexualidade mesmo para essa pessoa. Sem dúvida. Então, por exemplo, um homem que ele cresceu a vida inteira dele sendo falado que ele deveria ser uma pessoa viril, que ele deveria ser uma pessoa forte. Quando chega lá na frente, ele se depara com uma coisa que não é aquilo. Claro. Se torna ali um problema que vai precisar ser tratado. Então, isso, sem dúvida. Então acho que eu não cheguei na totalidade daquilo que você havia falado. Que você trouxe essa referência, né? Porque o homem não chora, o menino não chora, o menino é isso. E realmente... Né? Isto é um limitador para as emoções, né? É um limitador para as emoções. E as emoções, elas são um motor de elaboração, né? De elaboração do entendimento que você pode ter das situações às quais você passa pela vida, entende? Então, puxa vida, você lutou muito para querer uma coisa, e aí, cara, e você foi lá e você conquistou aquela coisa, o que você vai fazer? Você, é isso. Legal. Né? Então, algo tem que ser... Você tem que ter uma correspondente de recompensa corporal. Né? De recompensa corporal. E aí, de uma certa forma, a maior recompensa corporal que a gente tem, sabe qual que é? Qual? É o orgasmo. Que inclusive estamos na semana dele. Inclusive a gente está aí na semana dele. Não é? Exatamente. Então a maior recompensa corporal que a gente tem é essa, né? É uma coisa incrível, né? Porque é um momento em que você simplesmente é tudo e não é nada ao mesmo tempo, né? Se iguala a qualquer pessoa. É fantástico isso. Então, esses levantamentos, essas restrições excessivas, é claro que no processo de educação não é tudo que a gente vai fazer, que é tudo que a gente pode, né? Onde que eu estava vendo? Eu estava um pessoal comentando, não sei se eu estava vendo um filme, o que era, e aí a pessoa falando assim, falou, olha, puxa vida, você falou assim que a sua filha, ela pode tudo. Sua filha pode tudo, pode tudo, pode tudo. E a menina fala, gente, como é que você vai falar assim que sua filha pode tudo o tempo inteiro? Não, mas é claro que ela pode tudo. É claro que ela pode tudo, ela pode tudo. E aí, poxa, pai, né? A mamãe mandou eu guardar as coisas ali, mas você não falou que eu posso tudo? Pode sim, filha. Inclusive obedecer. Entendeu? São coisas diferentes, né?
você dá valor, você dá vazão à exploração, né? O levantamento de hipóteses. O levantamento de hipóteses é fantástico. Por quê? Porque você tem que errar. Entendeu? Você tem que errar para você ver que você errou e agora você experimenta fazer diferente depois. Né? É assim que a gente leva a vida aí. Sim. Até o final da vida a gente tá Isso, assim. é isso mesmo. Vai ser assim sempre. E, vamos, agora até aproveitando a questão de masculinidade, sexualidade e tudo mais, a gente tem aí um grande problema quando a gente fala de masculinidade para pessoas gays. Porque sempre que uma pessoa se assume, a gente costuma associar a feminilidade ao invés de masculinidade. Sim. E isso acaba se tornando um problema para muita gente, porque tem muitos homens que acabam forçando uma masculinidade muito mais forte, acho que até para tentar suprir essa questão de que foi dada uma feminilidade para ele que às vezes não existe, né? Sim. Sem dúvida, é uma postura, é um conflito. Né? A pessoa ela tá em conflito porque muito provavelmente ela teve, acho que, desaprovação, né? Informações muito negativas, né? Em torno de um determinado comportamento, né? E a partir daí, então a gente tem uma parcela geral da sociedade que ainda reprime. Então, puxa vida, homens né, homens gays não podem, mas em tese, para muitos acham que não devem, né, dar demonstrações públicas de afeto, a não ser em nichos específicos. Né? Então, dá um beijo no shopping center, isso já está se dilatando um pouco mais. Né? Mas, no entanto, essa é uma questão ainda, né? Porque você não sabe se tem um doido próximo de você que de repente vai pirar, né? Você não sabe disso. Então, eu acho que o melhor caminho para essas pessoas que têm uma dificuldade, que têm uma dor, né, e estejam desconfortáveis, né, em lidar com a sua própria expressão, não tem jeito, vai para terapia. Tem que ir para terapia. É preciso falar a respeito disso, né? É preciso curar essas questões de alguma forma, entende? Né? É preciso saber onde é que está essa dor, né? Né? Muitos têm situações, inclusive situações muito limites, muito claras, né? Então, às vezes, por exemplo, no consultório, é muito comum, mesmo são consultórios diferentes. Consultório de terapia é uma coisa, consultório de terapêutica tântrica é outra. Então, mas né, de pessoas assim, revelarem atitudes repressoras, né, por exemplo, de pai, de mãe, de parentes próximos, né, que a pessoa traz a um evento que aconteceu lá quando a pessoa tinha 4 anos de idade, e esse evento ela tem 50 e tantos, e o evento está martelando na cabeça dela ainda, não está resolvido. Tanto que nesse sentido, você acha então que o homem, ele é muito mais, como posso dizer, ele tende muito mais a filtrar coisas que ele viveu, tanto na infância com o pai ou com a mãe, do que a mulher. Porque se você vê, a maioria dos homens que tem alguma atitude, tipo, seja uma masculinidade tóxica ou algo do tipo, são sempre pessoas, não digo só homem, mulher também, mas a gente vê que o homem ele tem muito mais facilidade de filtrar isso pra ele, sabe? A maioria dos homens que a gente vê que cresce, sabe, na vida adulta, que passa por alguma situação é porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Não que a mulher eu já passei por isso também, muita gente já passou por isso, mas a gente vê que acaba isso pegando mais pro lado masculino, tanto como paternidade, como um todo, sabe? Não sei se deu pra entender, mais ou menos. Vamos indo. Deu pra entender? Então, assim, a sociedade é patriarcal. Sim. Né? Então, o peso que tem sobre os ombros dos homens também, ele é muito forte. Sim. Ele é muito forte. Em vários sentidos. Né? Né? Então, assim, a gente entende, todo homem entende que ele deve sustentar toda a família.
né? Ele deve fazer assim, ele precisa Ser né, forte, não ser chorar, forte, e isso. não demonstrar fraqueza, isso é péssimo. Sim, sim, né? Então, e é claro que existe, então, por exemplo, nos trabalhos com Tantra, a maior procura por resolução de problemas, não que os homens procuram também, mas o índice é maior. Normalmente, puxa vida, tem uma situação, a gente vai fazer agora em agosto, né, um trabalho com casais, né, ensinando o cara como é que esse corpo pode ser melhor acionado para ele sentir prazer, né? Então a gente faz isso muito bem. Então, mas por exemplo, normalmente quem é a busca é a mulher. A mulher que busca e arrasta o indivíduo. Me arrasta ele. É porque o homem ele tem essa dificuldade ele quer estar ali. Isso é bom e muito ruim também. Ruim para ele, porque o homem quer mostrar ser forte o tempo inteiro e às vezes ele precisa de ajuda também, né? Então eu vejo muito mais isso da parte do homem, de não que a mulher não tem, a mulher tem, só que a mulher vai atrás. Isso. O homem não, o homem ele recua e ele quer ser forte o tempo inteiro, entendeu? Não, deixa aqui que eu seguro. Mas você acha que isso é algo que vem já da infância? Ou é algo que ele vai construindo? Isso Porque vem. tem homens que já não são assim. Não é tipo assim, dá pra levar em consideração que tem alguns homens que são mais, assim, abertos a, tipo, a chegar, a procurar ajuda, que não tem isso mesmo, sabe? Sim, sem dúvida. Não, isso é verdade. Você tem, não sei se tem, a gente não tem um dado estatístico sobre isso, né? Mas de fato, quem procura mais ajuda são as mulheres. Os homens, eles não procuram, não. Né? Eles acham que eles dão conta de tudo, que procurar ajuda seria um sinal de fraqueza, não é? Que seria uma pena, Sim. porque de fato as pessoas estão em sofrimento e elas poderiam aliviar muito o sofrimento delas, né? Se elas procurassem ajuda. E você, agora como psicólogo mesmo, né? Você acredita que isso é algo que pode ser mudado através da infância de um homem? Porque, por exemplo, eu sou mãe de menina. Só que às vezes eu fico me perguntando se eu fosse mãe de menino, como que eu traria uma educação que fizesse com que quando meu filho crescesse, não tornasse esse tipo de homem, mas um cara aberto a saber que ele tem sentimentos, a saber que ele pode chorar, a saber que ele pode ser um humano normal, como qualquer outra pessoa. Então, você acredita que isso pode ser moldado até mesmo na criação? Com certeza. Porque a gente pensa muito que é um padrão que já é de muitos anos, que o homem ele já cresce dessa forma. Mas eu já acredito ao contrário, eu acredito que tudo é moldado na infância. Então... somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais. Então, você vai por uma necessidade de adequação, né? Por você ter um sentimento de grupo, né? Você se adapta àquilo que o grupo tem. Se o grupo tem esses valores que vão levar essa criança nessa direção, provavelmente ele vai nessa direção, né? Mas se você tiver um grupo mais humanista, né, que entende a educação de uma outra forma, né, com isso que eu estou falando do levantamento das hipóteses, né, de não ter uma repressão, né? Então, sei lá, falando de música, né? Eu ouvi, né? Você vai tocar violão, você vai ser que nem o seu tio lá no Paraná, que não sei o quê. Que putz, meu tio era músico no Paraná, e aí tinha um monte de filho, e adotou mais filho, que é um coração gigante, e passava dificuldade. E aí eu ouvi isso, né? Eu ouvi isso. Sim. Eu não segui a carreira, estou sempre parado. Mas é uma questão, entende? Né? Então, na verdade, é assim, eu acho que a educação a gente tem que pontuar as pessoas, os filhos, para saber, olha, isso aqui talvez, do ponto de vista profissional, isso aqui pode ser mais profissional, a gente sabe. Olha a revolução que o mundo está agora, com a inteligência artificial, a gente está aqui gravando podcast,
A mídia toda se transformou numa velocidade gigantesca. A gente não sabe, a gente não tem aquilo que a gente tinha, sei lá, falando disso, envolvimento profissional, enquanto a gente tinha como profissão, há épocas atrás, né, isso está degringolando, isso está... Então, ou seja, a questão é a gente desenvolver a habilidade de perceber aquilo que está acontecendo à sua volta. Essa é a habilidade. Entende? O que está acontecendo aqui? Que eu posso agir, que eu posso melhorar, que eu posso fazer com integridade, com ação, né, sem procrastinação, né, e de uma maneira vibrante. Né? Fazer as coisas, se divertindo com as coisas, curtir as coisas. Entendeu? Sei lá, putz, esse cabo tá aqui, não tá legal. De fato é legal, eu vou arrumar o cabo. Eu fiquei feliz que eu arrumei o cabo que não tava bom. Entendeu? É isso. Sim, de certa forma, a gente consegue dizer então que a gente pode até construir esse quesito de masculinidade para o menino e tudo mais, só que a partir do momento que ele vai para a rua, vai para o social, cresce, ele vai receber mais informações e a decisão de filtrar aquilo para ele ou não acaba sendo dele mesmo. Sim, a questão, eu acho que existem questões fundamentais, né, que a gente passa, que a gente pode passar na função de mãe, né, que são os valores e princípios. Sim. Entendeu? Aquilo que você acredita, né, e ok, porque isso é aquilo que você é o seu legado, né, você passa o seu legado, valores e princípios, ok? Ouvir lá da Dona Teresa que tem que ser certo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, você tem que ser honesto. Maravilha, é a minha cartilha. Com todo mundo. Né? Com todo mundo. Né? Pouquíssimas pessoas aí nesse meio, né? Tantra, sabe? Vamos falar do Evandro. O Evandro, todo mundo fala, modéstia para falar bem de mim. Mesmo do que não me conhece, por uma questão de postura, né? Tem algumas pessoas que talvez não gostem, mas está tudo bem não gostar também, não tem problema, né? Mas essa coisa de como que a gente tratar. Então, isto acho que a gente tem que passar, né? Tem que passar e, de uma certa forma, ter algum estado de vigília também com a educação, para saber os ambientes, né? O que a gente trafega? A gente é fruto do meio. Sim. A gente é fruto do meio. Entende? Fruto do meio, não é? E aí a gente pode se perder em função do meio, porque a gente precisa, a gente tem esse sentimento de grupo, de pertencimento. É bom você pertencer a algum lugar, né? É bom você pertencer. Então isso pode levar, de fato, algumas pessoas a se perderem no meio do caminho, né? Tem uma música que eu vou gravar, né, que era o nome da música, Tema de César, né, Tema de César. Aí nessa música eu vou falando de um percurso, né, a música fala, a letra, vivia aqui o tempo todo vendo e crescendo com você, jogava bola e peão e seguíamos sempre na mesma direção. O corpo espichando, o mundo se abrindo, sem nunca poder escolher, caminho certo e errado, reservados para mim e para você. Eu trabalhava e estudava sem muito saber porquê. Diversão, drogas e roubo, e a gente não tinha mais nada a ver. Diversão, drogas e roubo já tinha. Mas um amor que não esfria fazia você me proteger. Das noites escuras e vazias, me livrava na porta de outros de você. Mas de quem lhe protegia, jogado ao tempo, sono ao relento desse prazer, todo envolto em fantasias, passara o momento da vida se perder. Né? Esse era um amigo de rua, né? de casa, que ok, ele virou bandido. Ele morreu. Essa história. Me livrava na porta de outros de você. Por quê? Porque quando eu chegava em casa para entrar, vindo da faculdade, né? A garagem ficava na rua, ele saía da garagem, da sacada da casa dele, para fumar um cigarro, para cuidar, para que eu entrasse bem em casa. Ou seja, o ambiente. O ambiente. Isso. Então, eu tive o privilégio, né, de conviver num ambiente em que me acolheu, que era o meu ambiente familiar,
que era diferente do ambiente que eu morava naquela época. Uhum. Mas eu tinha os pressupostos. Ele não. E isso muda o destino da pessoa, né? Muda Exatamente. tudo, absolutamente tudo. Exatamente. A questão de princípios e destino, né? É isso. É isso aí. E quando o assunto, assim, agora voltando agora um pouco para o assunto sexualidade. Ótimo. Quando o assunto é sexualidade, como que é. Como que eu posso explicar? Porque a mulher, assim, se ela passa por alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa, ela não nem pensa duas vezes em pedir ajuda, igual a gente tava falando agora. Ela não pensa. Isso é em questão de tudo, saúde, ou algo que tá incomodando, ou tudo. Até mesmo na vida sexual também. E como que é isso da parte do homem? A gente não tem muito essa noção, tipo assim, eu tô passando por alguma coisa, eu preciso de ajuda. Digo na parte sexual mesmo. Você sente que eles têm essa, como pode dizer, facilidade também de ir atrás, ou algo que eles também recorrem pra eles e guarda e segue dessa forma? Recolhe, guarda, sofre. Até o último. Infelizmente, a grande maioria. Né? Então, em sexualidade, dois grandes problemas. Né? Dois grandes problemas. Ejaculação rápida, né? E dificuldade de perder direção. Né? Esses são os grandes problemas. Do ponto de vista da funcionalidade do homem, né? Então, da funcionalidade daquilo que ele espera de desempenho dele mesmo. Uhum. Né? Por quê? Porque existe o pensamento em que tudo está centrado no grande poder do falo. Sim. É o pênis, é o gigante, ele que faz tudo e resolve tudo. Só que não é. O pênis resolve tudo para ele, para o homem, para nós. Que ok. Por quê? Então, para você ter um orgasmo, o que você tem que fazer? Você tem que mexer lá. Flexiona, dá para ter de outras formas também. Mas, em essência, é isso. Você precisa mexer no pênis e flexionar o pênis. Então, aquilo é um símbolo da masculinidade. Né? Tanto é que... Nossa, teve aquela história aí do casamento às cegas. Até o pessoal gravou um episódio lá no meu espaço. Né? E aí teve uma encrenca e a menina falou, porque o cara broxou. Né? Então, quer dizer, isto é um erro, né? É um erro falar isso dessa forma, por exemplo, em público, para um homem. Você destrói a pessoa. Mas é claro que, por quê? Porque ninguém fala, por exemplo, que uma mulher broxou. O que significa? Que você não vê nada. Né? Então, o que significa broxar? Broxar, de uma certa forma, significa um recuo do processo de excitação. Um recuo do processo de excitação, ele acontece para homens e mulheres. E um recuo no processo de excitação não significa que o sexo terminou. Ele pode ser um instante, ok, teve alguma coisa ali que não foi boa, vamos acertar. Opa, não, isso aqui não foi legal. Não foi, gerou uma tensão, gerou um estresse. Então tá bom, vamos resolver o estresse, baixa a bola e voltamos. Tá tudo bem. Entende? Então, então, os homens, de uma certa forma, eles sofrem, na maioria, sofrem calados. Por quê? Porque o peso sobre as costas deles é muito grande. Né? Eu brinco assim, eu digo num curso, todo mundo aí, ó. O negócio é o seguinte, se a gente for parar num campo de futebol, Palmeiras e Corinthians, estádio lotado, aí você bota uma enquete, vamos lá, levanta a mão, quem é o melhor amante aqui desse jogo de futebol? Todos os homens vão levantar a mão, só que não. Não existe o melhor amante prévio, existe o melhor amante no jogo, no momento. Então você tem que conhecer o corpo da pessoa, você tem que conhecer ou tem que conhecer pelo menos os princípios que regem o corpo. Para aí você ajudar aquele corpo a sentir. Né? Então, um é veículo do ajudar a sentir do outro. Entende? Um é veículo do outro. É isso que deveria ser. Né? Então, o homem é ok. Né? Perdeu a ereção, tá com estresse, o que está acontecendo? Então precisa entender isso. Né? Precisa entender para conseguir
entendendo os motivos, encaminhar soluções, né? Então, por exemplo, o homem está com um problema de ereção. A grande maioria deles vai procurar um urologista. Claro, ele deve procurar um urologista. Deve, porque a gente tem que descartar alguma questão orgânica daquele corpo. Ok, não tem questão orgânica, vá para terapia. Vá para terapia sexual. Então, tá bom, ok, a gente tem lá, né, o Tadalafila, né, Cialis, Viagra, etc. Ok, tá bom, isso é uma ótima ferramenta, né, a gente pode contar com isso, né, mas a gente tem que contar, por exemplo, com o conhecimento do corpo. Como que a pessoa vai conhecer o próprio corpo? Ele tem que conhecer o corpo de duas formas, ou de autoexploração, com uma orientação, que aí no caso da terapia sexual, você que está estudando isso também, né? No caso da terapia sexual, com orientação, como que deve fazer, né? No caso, a terapia sexual, a terapia tântrica é uma ferramenta fantástica para isso. Fantástica, né? Porque a gente elimina um fator estressor, né? Que é quando essa pessoa está em relação. Ele está em relação. Ele tem medo da mulher, por exemplo. Né? Tem medo da mulher. Então, tem medo da mulher e vai chegar no momento e não vai rolar, porque ele tem medo. Então a gente tem que cuidar disso antes. Como que a gente cuida? Tem que, ok, você teve essa atuação aqui, seu corpo, você recebeu o estímulo, seu corpo ficou, seu peso ficou 40 minutos eretos. Ok, faz isso, faz. Opa, você cria o registro corporal, você muda um padrão. Né? Aí, concomitantemente com isso, você vai cuidando da questão relacional. E quais são esses fatores estressores, né, que causa esse medo, né, nessa pessoa que o reflexo está em cima da ereção. Né? Então existe hoje, por exemplo, para ejaculação rápida, mesma coisa. Aí o pessoal vai, ok, existem medicamentos, né, para isso, para poder retardar a ereção, mas normalmente esse princípio são medicamentos que lidam como um antidepressivo. Aí a pessoa vai e me deixa de ter desejo. Você não resolveu a questão. Você maquiou. Entendeu? Você fez uma maquiagem ali para sustentar, mas isso vai estourar daqui a pouco, porque esse indivíduo vai ter baixa de desejo. Né? E aí, para essa baixa de desejo dele, vai ser fantástica, porque vai resolver o problema. Só que tá bom, tem uma baixa de desejo, só que ele tem um corpo do outro lado que ele se relaciona, que é muito sexual. O que vai acontecer? A outra pessoa do outro lado vai virar um bicho. Entendeu? E vai cair em cima dele e provavelmente essa relação ela vai terminar. E no caso, quando se trata de um casal, como que a mulher, assim, uma dica ou um conselho que você poderia dar, como que uma mulher ela pode agir nesse sentido? Porque uma coisa que eu vejo nos homens, assim, posso estar errada, é que eles se prendem muito no mundo deles. Sem dúvida. Por exemplo, a mulher, vou dar um exemplo como mulher. Se a gente está passando por algum problema, seja na nossa vida sexual, alguma coisa, a gente não vê problema em reunir uma com as outras, conversar, se resolver, falar sobre o que está acontecendo. Já o homem não, o homem ele não vai chegar no amigo, dificilmente, não sei, gente, não sei, que eu não vivo na cabeça de um homem, mas assim, é muito raro você ver homens conversando sobre isso, sabe? Tipo, nossa, tô com um problema nisso aqui, porque eles têm esse negócio de estar o tempo todo no mundo deles e que tem que estar tudo bem e só. Então, disputando quem tá melhor do que quem. Então, eu vejo que o homem tem muito isso, sabe? De, eu não posso falar pros caras que eu tô assim, porque os dois vão me chamar de broxa e que não sei o quê. E não. Então, eles vivem muito nesse mundo. Então, a mulher, como parceira, como que ela pode ajudar nisso, assim? Olha, a mulher como parceira, ela tem que se posicionar. Ela tem que se posicionar. E aí? É verdade. Não tem jeito. Tem que se posicionar. Por quê? Porque tem que entender qual é um ponto de satisfação dos corpos. Eles podem ser diferentes, né?
Então, ok, se eu transar uma vez por semana, e claro, essa coisa de quantas vezes, isso é muito relativo, porque tem a ver o período de vida da pessoa, porque isso, ok, quando a gente se conhece, todo mundo quer transar que nem doido, e transa em qualquer lugar, e faz, né, tem estripulias e não sei o que, depois a vida estabiliza, tem filhos, aí a relação muda. Mas o olhar para a sexualidade, ele tem que ser contínuo, porque a sexualidade tem uma função de autorregulação. Sexualidade tem uma função de fortalecimento de vínculo emocional, né? Fortalecimento de vínculo emocional. Então, isso precisa ter para um casal se manter, porque tem que estar ali, né? E aí precisa entender qual é esse ponto de satisfação, né? Tem casal, né? Pode transar uma vez, 2 vezes, eu não sei. Ou pode, um ponto de satisfação feminino da mulher. Tem mulher, ok, se ela tiver um orgasmo numa relação, tá bom. Mas tem corpos que se não tiver 5, não tá. Como é que vai fazer? Entendeu? E aí tem que educar essa pessoa, né? Para como lidar com o corpo para poder fazer isso. Entende? Né? Então, por casos, né? Ok, consultório tem muita coisa. Ok, a pessoa foi lá, procurou, puxa vida, a mulher tem um corpo muito funcional. Muito funcional. Muito funcional assim. Imagina qualquer forma que uma mulher pode ter orgasmo. Todas elas. Ela tinha orgasmo de todas as formas. Todas. Né? As penetrações todas, as manipulações todas, as bocas todas, os equipamentos todos, em qualquer situação e lugar. Né? Muito rapidamente. Tá. Você veio aqui, mas por que você veio aqui? Né? Aí eu falei assim, você tem alguém? E aí quando eu fiz essa pergunta, você tem alguém? Né? Encheu de lágrimas os olhos assim. Porque eu começo a me relacionar com uma mulher heterossexual. Tinha relações com mulheres eventuais. Né? Mas, ok, eu né, me relaciono, mas eu saio uma vez com um cara, 2 vezes o cara vai embora. Ele vai embora. O cara tem medo. Entendeu? Porque não dá conta do que significa a potência daquele corpo. Por que ele não dá conta? Porque ele só pensa no pênis dele. Nossa, eu acho surreal. Entendeu? Ele pensa que o pênis dele vai ser responsável por tudo. Ele não vai ficar com aquele pênis em atuação em qualquer buraco que seja durante meia hora, durante 1 hora. Não é assim. Não é assim que faz. Né? Então, a gente tem que usar todas as habilidades que a gente tem. Entendeu? Todos os equipamentos que a gente tem. É isso. E em questão do seu consultório, você atende homens e mulheres, no caso? Eu atendo mais mulheres do que homens. Nesse contexto, com o corpo, nesse contexto, eu fui o primeiro homem, né, terapeuta homem, heterossexual, a atender homens. Primeiro, né? Mas a partir de um determinado momento, né, eu falei, não, a minha linguagem ela é muito mais direcionada para o público feminino. Eu atendo homens também, mas normalmente casos muito específicos que eles são direcionados, porque obviamente tem pessoas do ponto de vista de habilidade motora, eu tenho muita habilidade, né, que talvez sejam melhores tecnicamente do que eu, né, do ponto de vista de análise, de entender processos, e isso aqui, do ponto de vista da terapia sexual, tá ótimo, estamos junto, né? E quando o homem ele te procura no seu consultório, mesmo ele dando o primeiro passo, a gente sabe que o primeiro passo, que é um dos mais importantes, é ele entender que ele precisa dessa ajuda. Mas você acha que mesmo ele sabendo disso, que ele precisa dessa ajuda, que ele dê esse primeiro passo durante o processo, assim, ainda é difícil de atender, tipo, um paciente homem, no caso? Não. Ou depois que ele dá o primeiro passo, aí ele já fica... Não, tranquilo. A maioria, os homens, eles são muito pragmáticos, a maioria, né? Precisa entender o resultado, precisa entender a lógica. Sim. Entende? Precisa entender a lógica. Então, tem que ser muito claro como explicar, de onde você está saindo, qual é o processo e qual é a proposta de chegada. Entende? Uhum. Né? É uma coisa muito lógica. Então, isso tem que estar
ali junto do processo terapêutico. Falou, ó, o diagnóstico é esse aqui, tá bom. Ah, tá, então a gente precisa conquistar esses índices aqui, tá bom. A partir do momento que você conquistou isso aqui, então tá bom, então vamos para o próximo passo. E assim por diante, entendeu? Né? Mas de uma maneira geral, entende? De uma maneira geral, e isso, aí eu vou falar para aquela câmera ali. Toda pessoa é responsável pelo seu próprio prazer. Mulher e homem. Por quê? Porque quem conhece do seu corpo é você. Entende? Não tem isso. E todo ser, ele é um educador sexual do seu próprio corpo para a parceria com a qual essa pessoa quer se relacionar. Não tem jeito. Sim. Eu acho que quando um casal, ou realmente você reclama muito da pessoa que você tá tendo uma relação, na verdade é porque você mesmo não conhece. Porque quando a gente conhece, a gente consegue proporcionar isso pra gente e mostrar pra outra pessoa também aquilo que você gosta. Sim. De uma forma que os dois sintam. Porque, assim, tenho certeza que se você tá dentro de uma relação sexual, que eu digo, e os dois estão preocupados a sentir prazer, automaticamente isso vai acontecer das duas formas. Não sei se deu pra entender, sabe? Mas os dois estão empenhados nisso, sabe? Não só, eu tô empenhado só em mim e ele só nele, sabe? Então, acho que é tudo a comunicação e você conhecer, principalmente. Sim, sem dúvida. É uma coisa interessante. Falar sobre sexo é interessante não no sexo. Entendeu? É tipo, agora eu vou falar que nem brother, né, a galera do futebol, né? Então assim, tem que combinar a tática do jogo antes, meu cara. Sim. Não tem jeito, né? Tem que combinar a tática antes, né? Eu brinquei há um tempo atrás, eu tenho um curso, né, desses, né, que na época da pandemia eu não podia trabalhar e aí eu gravei tudo no online, então tem um material bacana aí, né, para ensinar as pessoas a fazerem isso. E aí, numa dessas aulas, né, eu tava falando, né, que as pessoas, elas, quando têm um interesse um no outro, elas precisam conversar a respeito de uma maneira técnica sexual. Né? Técnica sexual. Então, por exemplo, porque isso, pensando assim, o corpo do homem é um corpo fácil. O corpo do homem é um corpo fácil. Né? Sim. Mexe o pênis ali e tal, se for, né, do universo gay, não tem prazer anal, não tem prazer anal, é passivo, é ativo, como que é isso? É um modo mais simples de atuação. Sim. Embora seja um modo mais simples de atuação, o corpo ele tem propriedades específicas de recepção de estímulo. E isso não diz respeito se a pessoa é mais bonita, se ela é mais feia, se ela é mais forte, se ela é mais fraca. É característica de pele. Entende? É técnico. O nosso corpo é técnico. Só a gente olhar para a Olimpíada. Se o indivíduo treina e o corpo ele se adapta para executar aquela função. Entende? Do ponto de vista sexual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que você tem que saber como você treinar o corpo, né? Como treinar o corpo. Então eu falava, bom, vocês têm que conversar. Falava, puxa vida, olha, a gente está aqui conversando e tal, a gente, né? Puxa, eu gostei de você gostou de mim. A gente provavelmente a gente vai transar, né? Legal, tá bom. Vamos conversar um pouquinho, né? Ok, olha, você sabe, eu sou homem, né? Minha maneira é muito fácil, eu tenho pênis e eu tenho orgasmo, né? Mas eu gosto de algumas particularidades, que você me estimule um pouco aqui, estimule um pouco ali, mas não forte, faz assim, tá bom, não, você, no caso, em relação heterossexual, tá bom, você é mulher, você tem orgasmo? Como que você tem orgasmo? Mas o difícil é encontrar alguém assim. Porque geralmente é só vamos ali. Na cabeça deles transar bem é você meter. Não é isso. Não, isso nada é nada funcional. Não que não seja bom para Sim. ambos,
né? Não que não seja bom para ambos. Então, câmera aqui de novo para mim. O negócio é o seguinte, né? Vocês aqui, telespectadores, sei lá o que, né? Que estão nos assistindo. Mulheres, façam uma conta. A cada 10 relações sexuais, quantas você tem com orgasmo? Essa pergunta vai ficar e vocês respondem, né? Respondem lá no chat de vocês que tem o negócio. Ou escrevem no meu Instagram, depois que deve estar em algum lugar aí, vocês respondem lá, não, a cada 10 relações eu tenho tantos orgasmos. Tá bom? Eu diria assim, se você tem uma parceria fixa, né? Pelo menos de 7 a 8 orgasmos a cada 10 relações sexuais. Sim. Ok, 3 vezes, putz, tava ali cansado, fiquei, não, mas porra, beleza, vamos aí, né, assim tá tudo bem. E hora para um, hora para outro também. As hora um quer ter orgasmo, o outro não quer, não, mas eu cuido de você, tá tudo bem, né? Agora, você imagina a pessoa, a mulher que vai ter uma relação sexual e ela tem uma média de 2 orgasmos por relação sexual. É uma moeda de cara ou coroa. Será que hoje vai dar? Será que hoje não dá? Será que hoje vai dar? Será? Então, isso não é um incentivo para você ter mais intimidade emocional. Né? Então, ou seja, se você está tá cansada, tá cansado, não, será que não vou, entende? Então, para você ter vontade de transar, você precisa ter um reforço positivo. O reforço positivo é o prazer. Você tem que ter o prazer. Né? E aí que eu falo da apropriação. Né? Eu já gravei um vídeo lá no canal que falava assim, qual é o melhor orgasmo? Eu falei, o melhor orgasmo é aquele que você não faz nada. Que alguém te estimula e você tem o orgasmo. Por quê? Do ponto de vista técnico, você não tem gasto de energia. Entendeu? Você não dispersa energia. Você está focado somente naquilo que você está sentindo. E se a pessoa for técnica e afetivamente muito boa, uau! Aí ele vai para a lua. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Né? É você ter orgasmo e sorrir desse jeito que eu sorri agora. Entendeu? É um negócio maluco. É maluco, uma celebração, é um estado de graça que você entra. Entende? E que não tem a ver. É maravilhoso. Mas isso é uma coisa que acontece quando você tem um conhecimento do corpo. Entende? Você tem um conhecimento do corpo, como que estimula. Tecnicamente, como estimula com uma boca para baixo no clitóris. Você tem técnica para fazer isso. Entendeu? E não é a técnica, não, vem cá que você vai fazer que você vai ser bom. Não vai, não é isso. Porque se você tem esse princípio, você já perdeu a conexão. Sim. Entende? Se o princípio é você mesmo, é a sua, né? Eu sou fodão, perdeu. Porque se perdeu a conexão. Sim, né? você está pensando mais em você do que na outra pessoa. Na grande maioria das vezes, a performance ela é uma droga. Por quê? No sexo, a gente não precisa de grandes coisas. A gente precisa de menos. Porque o corpo recepciona estímulo com menos. O corpo tem que ter tempo. Você tem que parar e tocar e dar tempo para o corpo perceber. Não é... Sim, desesperadamente. Não é isso, né? Não que a gente não possa fazer um sexo simplesmente mobilizado pelo tesão, né? Mas isso, de uma certa forma, o cinema nos ensinou, né? Porque tudo que aparece no cinema é que a pessoa tá com medo de Deus, né? Gente, não foi. Não é, isso é uma mentira, porque não acontece, né? Não acontece. Me empolguei, desculpa. Não, já foi, já. Foi tu que a gente vai falar mais? Não, mas eu acho que deu pra falar bastante sobre questão de sexualidade, sobre a questão de masculinidade também. Deu pra entender bastante também aí que, homem, sexo não é só... só e não é isso. Dá uma segurada, vai se conhecer, vai... Isso é uma coisa que está associada
com a masturbação. Né? Porque a masturbação é isso, você tá lá, tal, e ok, aí quando você começa a sentir, ó, o orgasmo vai chegar, o indivíduo vai acelerar. Né? Vai acelerar mesmo. Então, na grande maioria das vezes, homens, vocês que estão aí, prestem atenção. Na grande maioria das vezes que vocês vão se relacionar com uma vulva, né? É como se vocês estivessem fazendo aquilo que vocês fazem com o seu próprio pênis. Quando vai trabalhar com a boca, quando vai trabalhar com a mão, é como se fosse uma reprodução disso. Só que são órgãos diferentes, que têm que serem estimulados de formas diferentes. Simples assim. Né? Mas por que isso não acontece? Porque, né, recorrendo a, como é que é? Kid de abelha. Ninguém me ensinou na escola, ninguém vai, sei lá, você não vai sair isso. Mas é isso. Ninguém parou para brincar disso. Deixa eu entender como é que é esse negócio aqui. Deixa eu olhar como é que é isso aqui. Não, pera, não faz nada. Quieto, deixa eu entender isso aqui. Onde que está o clitóris? Ah, isso aqui. Levanta. Tem homem que não sabe. Não sabe, né? Então, e não sabe também porque na hora o que está em voga é só a excitação. Sim. O que é legal. Então, ou seja, você vai sempre pro jogo sem treinar. Sim. Você não treinou. Você só tem que desempenhar na hora, naquele momento. Cara, o que eu faço com esse negócio aqui? Calma. Mas no meu ponto de vista, isso até que vem mudando. Eu sinto que os homens, eles estão mais abertos para mudança, para entender as coisas, para chegar, sentar, ver o que tá de errado. Porque antes não era assim, né? Se você falar com uma pessoa mais velha sobre essas coisas, tipo um homem mais velho, eles já são mais fechados, não são dispostos a sentar, ouvir, conversar. Já eu vejo que agora, ainda bem, os homens eles estão mais assim, mais abertos. Quando eles não estão tão abertos assim para procurar uma ajuda profissional, eles procuram na internet, eles dão um jeito de procurar para ver o que está acontecendo. E isso já é um bom começo também, em questão da sexualidade masculina mesmo também. Não, sem dúvida. É isso mesmo. Então, eu acho que as coisas estão mudando, existe muito mais informação, né? O meio, né? Assim, a minha recomendação é não tratem a pornografia como o único meio de educação. Ela vai ser, não vai ter jeito, as pessoas vão consumir mesmo e tá ok, né? Mas se ficarem muito tempo, corram porque não vai ser legal, né? Agora, então a gente tem isso, a gente ensina isso, né? Puxa vida, quantas a gente ouve, né, dos casais que, puxa vida, nossa, vocês salvaram o nosso casamento. Por que salvaram o casamento? Porque tinha um descompasso sexual, né, um desacordo ali que não conseguia acionar o corpo. Aí você entende como um corpo funciona, entende como o outro funciona, fala, fulano ou ciclana, você vai ter que estimular dessa forma, tá bom? Calma, faz isso, faz aqui. Teve um casalzinho lindo, maravilhoso, que ela tinha uma hipersensibilidade, desculpa, já estou me estendendo, mas tem que terminar, né? Tinha uma hipersensibilidade corporal, e ele muito sexual, e queria pegar ela toda, e ela não aguentava, porque era muito forte tudo. E aí, ok, olha, entendemos a hipersensibilidade corporal, se vai estimular sim, a gente vai ter que dessensibilizar esse corpo, tá bom? Então vamos criar um mecanismo de freio. Qual vai ser esse mecanismo de freio? Olha, você vai estimular dessa forma, leve e lento esse corpo assim. Se ela sentir desconforto, ela vai levantar a mão. Quando ela levantar a mão, você vai parar. Mas mantenha a mão sobre o corpo. A sensação que ela terá, que estava desconfortável, ela vai fazer assim, ó, ela vai se dissolver. E quando essa sensação de se dissolver, ela vai levantar a mão, ela vai baixar a mão. Quando ela baixar a mão, você pode movimentar. Se ela levantar a mão de novo, você tem que parar. E foi assim. E resolveu. Entendeu? Num final de semana. Em um final de semana. Em um final de semana. Resolveu. Percebi. Entendeu? E eles estão lindos, maravilhosos. Porque era uma questão de entendimento, desse caso, é um entendimento técnico do corpo. Por causa de uma hipersensibilidade da pele.
Entendeu? Tem muitos casos assim. Vocês vão entender. Eu imagino. E é muito Muito mais além legal. do que até a gente tá acostumado a ouvir. Isso é muito legal, muito legal. Então, ou seja, os recursos para isso tem. A gente tem aí, né? É claro que eu quero que as pessoas trabalhem comigo, mas se não tiver tem informação por aí, vai fazer, né? Em todo lugar, imagina. Não, hoje não tem por que mais. Eu estava desse processo aí, eu falei, cara, eu vou lançar um negócio. Não vou nem falar aqui, não. Cadê vou lançar? Não tá. Spoiler. Eu não vou dar spoiler, não, mas tá no pensamento aqui. Vamos revolucionar esse negócio. Vai dar certo. Evandro, só pra gente finalizar o episódio, então, eu queria que você desse uma dica pros homens na questão sexualidade, assim. Uma dica pro homem que... Como posso formular essa pergunta? Uma dica pro homem a se aceitar sexualmente. Todo desejo é legítimo para quem sente o desejo. E esse desejo, ele tem uma função para você. Então você precisa entender qual é essa função. Talvez pesquisar da origem disso, porque normalmente tem uma origem. Tem algum lugar que isso surgiu em algum momento. Né? Então, a partir desse momento, a partir dessa investigação, você vai entender se isso que você deseja, se é viável para você ou se não é viável para você. Né? Porque, claro, no universo da sexualidade tem coisas que a pessoa deseja. Eu falei, mas esse negócio aí é meio estranho, né? Talvez não seja legal fazer. Né? Mas do ponto de vista da sua realização e do ponto de vista da identidade, aí eu diria que isto é inegociável. A sua identidade, ela deve estar em primeiro plano. Né? E do ponto de vista técnico, com relação aos corpos, tanto, né, com relação do homem para com o corpo de uma mulher e de um homem para com o corpo de um homem. Em nenhuma das duas situações a gente precisa fazer muita coisa. A gente precisa ter o tempo da pele responder, porque isto é a preparação que o corpo precisa para simplesmente ele estar funcional, ele estar cheio de sangue para responder aos estímulos. Perfeito. Eu acho que é isso, então, mas rapidinho a gente vai deixar mais um espacinho para você fazer seu marketing. Fazer seu jabá. Suas redes. Que legal, gente. Então eu tô lá no Instagram como @EvandroPalma. Tem o espaço, @espaço Vila Madalena. E tem também o Instagram da Andrea, né, que é minha companheira e minha esposa, e também é terapeuta sexual e fisioterapeuta pélvica, né, que é @Andrea Dell'Aquila. A gente trabalha com sexualidade de uma maneira séria, correta e não sisuda. Né? Porque eu falo muito sério, né? Às vezes a Samantha fala, Evandro, você fala muito complicado. Eu falo, mas eu sou assim, não tem jeito. É meu jeitinho. Eu falo desse jeito. Né? Fala, quem mandou ele ficar lendo Freud? Então a gente conhece muito sobre esse assunto. Muito sobre esse assunto. Eu provavelmente sou a pessoa que mais orgasmos ajudou pessoas a acontecer. Vocês não têm ideia disso. Da quantidade. E é uma bela de uma bagagem. Né? Talvez esteja próximo 20 de anos. uma centena de milhar. É muita uma coisa. bela de uma É bagagem. muita gente. É muita coisa. Então, isto fornece um conhecimento de corpo que ele inexiste em qualquer livro. Entende? A não ser naquele que eu vou escrever. E vem aí. Né? Então, assim, você está com uma questão, puxa vida, nos procure.
esse sofrimento não vale a pena. Não vale a pena. Quanto antes você resolver essa questão, seja mulher, seja homem, seja um casal, quanto antes você resolver, mais você vai encaminhar a sua vida de uma maneira feliz. Isso Isso, aí. Evandro, obrigado de novo Imagina. pelo episódio aí. Foi um episódio bem completo, bem recheado de informação. Então, queria te agradecer de novo por isso. Para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo a gente, enfim, a gente se vê aí na próxima semana com mais um episódio. Enfim, quer falar alguma coisa, Lari? Ai, gente, não, muito obrigada, Evandro. É sempre muito bom estar aqui, a gente sempre aprende muito mesmo. Então é isso. Um beijo e a gente se vê aí na próxima semana, no Beijo! próximo episódio. Tchau!